Bom, quem não merece like é o Vitória. A gente merece, tá? Mas o Vitória não merece hoje contra o Flamengo. Estava empatando ali até os quase 45 minutos, mas o Vitória, Arthur Silva, me parece um time, até quando ele se supera, ele consegue equilibrar ali um jogo contra um adversário difícil. Ele vacila, né? Um time que às vezes perde ponto para si mesmo, né? Assim, hoje aquele gol final ali é para o torcedor meio que quase jogar a toalha, assim. Pô, a gente até fez uma partida ok ali contra um time favorito ao título, um dos favoritos ao título, um dos maiores elencos do futebol brasileiro, e a gente toma um gol daquele, né, no final do jogo ali. E aí, o que dizer desse Vitória que perdeu mais uma derrota em casa, né? O Vitória que não está conseguindo também fazer o fator casa como algo tão positivo nessa Série A e continua mais uma rodada aí no Z4. Esse pontinho que seria muito importante, né? Se tivesse segurado esse 1-1, era um ponto além de dar confiança, dar moral e lá na frente poderia fazer uma grande diferença. Pois é, falando aqui oficialmente pela primeira vez, boa noite Fábio, boa noite JP, todo mundo que está assistindo. Pois é, Fábio, pois é, um jogo, se fosse para fazer um comentário inicial, você poderia dizer que foi um jogo extremamente cruel pro Vitória, né? Foi suco de Série A essa partida de hoje, a gente pode falar. E aí, fazendo uma análise dentro de uma ordem cronológica, o Vitória que entrou hoje com a escalação pela primeira vez com o Ricardo Hiller de titular. Ele pela primeira vez, ele que é o único, basicamente o único, basicamente não, ele é o único jogador contratado pelo Vitória nessa janela que já está atuando, porque eu não vou considerar os jogadores do Itabuna como contratações, eu até falei isso no programa passado, são jogadores que não deveriam nem sequer estar sendo considerados como opções, estão jogando muito mais por uma questão de limitação extrema do elenco. E aí Ricardo Hiller foi titular, Carpini volta com os três volantes que foram utilizados ali esse esquema, né, com três volantes, no melhor momento do Vitória na Série A com ele, foi quando o Vitória conseguiu encontrar um pouco mais de equilíbrio e realmente emendar uma sequência ali de boas atuações, até mais do que bons resultados, né, porque a gente sabe que o Vitória tem uma pontuação baixa, então nem chegou a ter uma sequência tão grande de resultados, mas de ser competitivo, né. Foi com os três volantes e fazia já alguns jogos que não jogava dessa forma, voltou hoje e também teve a volta de Oswaldo como titular, já que Janderson estava suspenso. Então, esse era a equipe do Vitória titular para a partida de hoje. Também teve a volta de Caio Vinícius na zaga. Caio Vinícius, que estava um tempo fora, voltou improvisado na zaga. Com isso, o Inelepo voltou a jogar de lateral direito. E o começo da partida foi bem dentro até do que podia se dizer que era esperado. Né? Um Flamengo que tinha muito mais a posse de bola. A posse de bola, eu não cheguei a olhar o número, mas assim, com certeza o Flamengo chegou em determinado momento ali no começo da partida a ter mais de 70% da posse. Era quem ficava com a bola, quem buscava realmente criar as jogadas. Mas um Vitória que, por mais que ele não tivesse a bola, ele conseguia, pelo menos no seu terço defensivo, bloquear o Flamengo. Tanto é que o Flamengo é quem tem mais a posse, mas as primeiras finalizações do jogo, quem vai ter é o Vitória. Porque o Flamengo fica muito tempo com a bola, mas não consegue efetivamente criar jogadas ali no último terço. Isso a gente vê acontecer até mais ou menos ali uns 15 minutos. Depois da transmissão até é falado, né, que Carpini cobra muito a equipe do Vitória para a equipe sair mais, buscar um pouco mais o ataque, e paulatinamente o Vitória vem conseguindo isso. No primeiro tempo ali, à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que essa diferença na posse vai diminuindo. Salvo engano, quando se termina o primeiro tempo, a gente está falando ali de 40 a 60 de posse, então já é um retrato melhor do que o início ali de 70 a 30 ou mais do que isso. E um Vitória que vai chegando um pouco mais, começa a ter algumas saídas de contra-ataque, tem uma primeira finalização com o Alejandro de fora da área, que não leva muito perigo, obviamente. Depois tem um lance ali no escanteio, né, de cruzamento bem fechado, que Rossi defende em dois tempos e quase que acaba soltando ali no pé de William Oliveira. E depois você chega ao talvez o ápice do Vitória no primeiro tempo, que é uma belíssima jogada de contra-ataque, onde Oswaldo aciona Mateuzinho num excelente lançamento, Mateuzinho recebe, acaba puxando para o meio e fazendo a finalização, quando a melhor jogada até era ele ter passado a bola para o William Oliveira ali, que chegava livre, né, para poder fazer a finalização. Só que eu digo que a Série A é cruel porque até aquele momento a gente tinha um retrato de partida em que o Vitória defensivamente, principalmente olhando a primeira linha defensiva ali, estava quase que perfeito no jogo, quase que não tinha dado nenhum espaço para o Flamengo conseguir chegar, tanto que a gente não vai lembrar aqui de nenhuma finalização do Flamengo.
As únicas finalizações até agora, é bem verdade que sem muito risco, eram do Vitória, então dava até para se dizer que era um primeiro tempo interessante. A equipe estava suportando bem. E aí, quando você chega no ápice do Vitória no primeiro tempo, que é essa jogada de manual, assim, de contra-ataque, né, que não foi concluída da melhor forma, mas que a equipe melhor assustou o Flamengo, no lance seguinte saiu o gol do Flamengo de 1-0. Numa jogada de contra-ataque, Mateuzinho, nessa jogada que teve, que eu acabei de citar, ele acaba demorando um pouco para voltar. Eu acho que ele até atrapalha ali na questão da marcação, porque deixa aquele lado ali do Flamengo tendo mais espaço. Mas obviamente que a maior falha ali foi de William Lepo, que acabou sendo driblado por Arrascaeta com enorme facilidade. A gente sabe da qualidade de Arrascaeta, a gente sabe que provavelmente Arrascaeta ia vencer um duelo defensivo assim, um duelo ofensivo, né, contra um jogador defensivo com vários defensores que a gente vê no campeonato, mas assim, a forma que o William Lepo é batido é muito fácil, sabe? Tipo, a Arrascaeta não precisa nem fazer muito esforço para ele tirar Lepo na jogada, depois ele faz a finalização, Arcanjo não consegue fazer a defesa, a bola bate em Wagner Leonardo e acaba entrando. Então, isso ali é aos 38 minutos. Então, foi muito cruel pro Vitória. Porque eu estava até falando no Clube E 45, o assim, Vitória Arthur, não... Fala, JP. só para complementar, não foi um momento que o Vitória deu um espaço, não. Não precisou nem de um espaço, digamos assim. Foi meio espaço ali. Gerson achou aquela. Recebeu ali no meio, entre muita gente do Vitória, protegeu, trouxe, né? Deu uma mínima clareada ali, achou a Arrascaeta num passe já bom que deixava. Né, você deixa a Arrascaeta numa situação de 1-1. É sempre uma situação vantajosa, mas foi a Arrascaeta ter vantagem numa situação de 1-1 é natural. Não é natural a facilidade que acabou sendo, né, para esse lance. E aí, velho, se você dá meio espaço, os caras já vão criar. Se você dá um espaço e meio, o que Lepo fez, aí vai ser fatal. Fatal contra o Flamengo. Esse lance que foi a única finalização do Flamengo no gol, né? Assim, foi a única chance do Flamengo e o Vitória sofreu o gol. Exatamente, exatamente. E foi como o JP falou, né? O passe que Gerson acha é muito na qualidade ali. Ali ele não tem um grande espaço livre. É uma qualidade totalmente diferenciada. Realmente a falha ali na jogada é o espaço que Lepo dá a Rascaeta. A Rascaeta, num duelo ali sem muito espaço, ele poderia levar vantagem com vários defensores. Ele poderia levar vantagem com Gustavo Gomes e Murilo, por exemplo, que é a zaga do Palmeiras. Agora, ele levar a vantagem em cima de William Lepo daquela forma é muito também pela forma que Lepo deu espaço para ele. Passou com muita tranquilidade. E é isso, a Série A é cruel, porque num jogo em que as equipes pouco deram espaço aos adversários, o Vitória teve a sua chance, não fez. Logo em seguida o Flamengo teve e aí não desperdiçou. Né? Então é o que a gente sempre fala, tipo, Série A, velho, você tem que aproveitar a chance que você tem, porque o outro lado vai ter invariavelmente alguma chance, e o Flamengo, todo mundo sabia que ia ter alguma chance no jogo, e aproveitou a chance que teve. E dali pro final do primeiro tempo, foi isso, sabe? Não teve basicamente mais jogo, assim, foi um recorte final, e acaba o primeiro tempo com essa sensação, né? E uma sensação muito ruim até, porque foi um primeiro tempo que, por mais que o Vitória tenha suportado, também não criou muito. Então não deu muita expectativa também para um segundo tempo para o torcedor de que essas chances iam aparecer, que o Vitória ia conseguir chegar ao empate, que o Vitória ia ter a oportunidade de virada e tudo mais. E aí a gente vai para o segundo tempo, um segundo tempo que o Vitória ganhou uma sobrevida, porque com mais ou menos 5 minutos ali sai o segundo gol do Flamengo, que depois é anulado. E aí até um parêntese aqui, eu demorei um tempo para entender por que aquele gol foi anulado, para ser bem sincero. Porque tem a jogada, tem o gol, na mesma hora todos os jogadores do Vitória já vão reclamar. Eu não entendi qual foi a reclamação, eu imaginei que era alguma coisa de domínio com o braço, ali de Fabrício Bruno, mas também não fazia muito sentido. E depois, quando o gol é anulado, aí minutos depois a transmissão passa o lance ali para a gente entender que foi 2 toques de Arrascaeta no cruzamento, né, que acontece até antes, No né? Tem um escanteio, né? No cruzamento. escanteio. Isso, Escanteio. no escanteio, escanteio, perfeito. Tem um escanteio, aí ele tropeça no escanteio, né? Ele escorrega ali, o escanteio sai até mal. Aí depois a bola volta e tem um outro cruzamento, aí desse outro cruzamento a bola sobra e sai o gol, né? E aí o lance foi na jogada primária ali do escanteio.
Então o Vitória tem essa sobrevida, porque o Vitória até ali estava também muito desligado no segundo tempo. Era um segundo tempo parecido até com o começo da partida, que era um jogo truncado, as duas equipes sem ter oportunidades e a bola ficando mais tempo com o Flamengo, como esperado, mas também sem ter nenhuma chance. E ali depois o Vitória começa a chegar um pouco mais, começa a crescer no jogo. O Vitória do segundo tempo ele funcionou mais do que no primeiro até. Foi um Vitória que até mesmo antes das mudanças de Carpini, onde ele abdica dos 3 volantes e aciona mais um ponta, até mesmo antes disso o Vitória já vinha chegando. O Vitória que a gente começou a conseguir ver os pontos do trabalho de Carpini que chamaram a atenção na recuperação da equipe. Por exemplo, tem uma jogada de que o William Oliveira perde o gol ali por volta dos 20 minutos, que é uma jogada com o Lucas Esteves, ele recebe pela esquerda, vai para a profundidade, cruza voltando e aí o William Oliveira finaliza para fora. Uma ótima chance que o Vitória teve, a melhor chance, com certeza, até aquele momento ali da partida. E essa é uma jogada que é muito a cara do time de Carpini, né? Que é você jogar na profundidade, buscar a área com vários jogadores povoando a área. O William Oliveira, por exemplo. O William Oliveira com esse homem surpresa, né? Exatamente. Ele ter feito tantos gols com o Carpini não é coincidência, é porque ele está sempre pisando na área. Com certeza é uma indicação de Carpini para isso, e isso voltou a acontecer hoje. Porque fazia um tempo que isso não acontecia. Eu até bati nessa tecla aqui, contra Fortaleza e contra Grêmio. Foi uma vitória que não competiu e uma vitória onde a gente não conseguiu ver esses pontos fortes aí do trabalho de Carpini. Contra o Grêmio mesmo, a gente viu muitas vezes o Vitória chegando na ponta, quando cruzava para a área não tinha ninguém. Só tinha o garoto Lauan, por exemplo. Não tinha a menor chance do Vitória conseguir algo com a jogada nesse sentido. Hoje a gente já começou a ver diferente. E aí depois, pouco tempo depois, tem a mudança que para mim é onde o Vitória consegue mostrar o seu melhor futebol, que é quando Carpini, entre outras mudanças, ele abdica de Ricardo Hiller, colocando mais um ponta. Ele coloca Zé Hugo, ele coloca Everaldo, troca também Lauan. Mateuzinho vem jogar pelo meio e a equipe do Vitória se lança totalmente ao ataque, até porque não fazia o menor sentido estar se precavendo no momento em que estava perdendo, ficando dentro da zona, virando o turno com 15 pontos, então tinha que realmente buscar algo diferente. E ali é o momento em que o Vitória começa a crescer ainda mais na partida. O Vitória começa a chegar com maior perigo. Tem primeiro uma jogada de cruzamento pela direita, que o William cabeceia para fora. E aí chega o lance do gol ali por volta dos 30 minutos, que o gol começa numa excelente defesa de Lucas Arcanjo. Um cruzamento na área, a tentativa da equipe do Flamengo, o Lucas Arcanjo defende, e dali a gente vem mais um contra-ataque de manual do Vitória. A bola chega até Mateuzinho, que é, sem sombra de dúvidas, um jogador diferente do Vitória. Assim, muito diferente dos demais. Ele encontra um passe para Zé Hugo, que só ele, nesse time do Vitória, pelo menos dos que estão atuando, tem capacidade de encontrar. Um passe assim, daquela forma, desafogando uma jogada de contra-ataque de forma perfeita. Assim. Talvez Dudu, se tivesse com a cabeça no lugar, teria condições para isso. Mas de quem está atuando hoje no Vitória, só ele consegue. E aí Zé Hugo faz o que sabe fazer de melhor. Né? Chega com velocidade, depois vai um cruzamento perfeito para Everaldo. E na finalização o Vitória consegue um empate que naquele momento já dava para a gente dizer que era merecido. Porque não eram tantas chegadas, mas o Vitória já vinha chegando, o Vitória já tinha tido uma chance clara ali com o William Oliveira, e aí nessa segunda chance o Vitória não desperdiça, marca o 1-1, e dali para frente tem um lance logo depois ali, um vacilo de Lucas Arcanjo que caiu o Vinícius Salvo em cima da linha, mas dali para frente a gente vê um jogo aberto. Né? Um jogo em que o Flamengo, obviamente, se lança ao ataque, porque o empate para ele não serve. Um Vitória que continua buscando bastante o ataque. Talvez isso tenha sido até um problema para o gol que o Vitória leva no final da partida. Mas não é um Vitória que senta em cima do empate. É um Vitória que continua buscando marcar um segundo gol, conseguir a virada. E eu digo que isso talvez influencie porque o lance do gol, para mim, ele começa numa jogada em que Wagner Leonardo se manda ao ataque, numa jogada anterior. E aí eu acho que o maior problema talvez não tenha sido ir para o ataque, talvez tenha sido ficar muito tempo lá. Porque ele vai para o ataque, conduz a bola, a equipe do Vitória não consegue dar seguimento, por um momento o Vitória recupera, ainda a bola continua por ali, Wagner Leonardo fica um pouco mais na área esperando essa bola, e aí depois quando ele vai retornar, que é um momento em que o Vitória acaba perdendo a bola, e aí no caso é Everaldo que acaba atravessando a bola de forma errada, e o Flamengo chega para o contra-ataque, Wagner Leonardo não chega a tempo. Ele até tenta parar a jogada ali, encontrando
Não sei quem é o jogador, não sei se é a Arrascaeta ali, o que ele acaba tendo um certo encontrão ali, mas ele não consegue nem fazer a falta e nem acho que era para ele fazer a falta. O jogador que deveria fazer a falta era Leonaldo, que justamente estava suprindo essa saída de Wagner Leonardo, num excelente passe de Gabigol. Carlinhos recebe e Leonardo, ele não sei se ele tentou fazer a falta e não conseguiu, ou se ele realmente não. Porque Carlinhos é muito forte, né, fisicamente. Então não sei se Leonardo tenta e não consegue, ou se ele realmente não faz. Lucas Arcanjo demora para sair. E aí sai o gol do Flamengo. Mais um gol da crueldade da Série A, da crueldade de roteiro, assim, tipo, você luta muito. Primeiro, no primeiro tempo, o Vitória lutou muito para conseguir ter um jogo de igualdade, para conseguir começar a sair, para conseguir não sofrer com o Flamengo. Mas aí no primeiro vacilo, gol do Flamengo. No segundo tempo, o Vitória luta muito, consegue ser melhor na partida, consegue ter as melhores chegadas, consegue chegar de forma justa ao empate, mas aí com pouco tempo depois, um desarranjo é suficiente para o gol sair. Um Wagner Leonardo que sai e não chega a tempo na volta já é suficiente para um jogador do Flamengo receber a bola com espaço, que talvez se fosse Wagner Leonardo ali na vaga de Leonardo, o final teria sido diferente, né? A marcação teria sido diferente. A gente sabe que Wagner Leonardo é um cara que teria muito mais capacidade de ganhar aquela disputa contra Carlinhos do que Leonardo, né? E aí acaba saindo o gol, um 2-1, um banho de água fria tremendo para o torcedor do Vitória, que acaba ficando com mais uma derrota. E o que eu posso falar, Fábio, aí fechando minha análise, é que tem duas formas da gente ler esse jogo de hoje. Eu falava aqui no programa passado de que o Vitória ele ia precisar de alguma forma, mesmo pegando Flamengo e Palmeiras, dar uma resposta no campeonato. Porque é um Vitória que conseguiu evoluir com o Carpini, mas que nas últimas rodadas acabou essa evolução. O Vitória que jogou contra Fortaleza e Grêmio é o pior futebol da Série A. Aquelas duas rodadas ali, ninguém na Série A jogou um futebol pior do que o Vitória. Se a gente pega o compilado de Fortaleza e Grêmio. Era um futebol da equipe que ia ser rebaixada com rodadas de antecedência. Que o torcedor olhava e não tinha nenhuma esperança da equipe conseguir mais voltar aos trilhos. E os dois próximos jogos, sendo Flamengo e Palmeiras, dá uma sensação de que, pô, então já era de vez. E eu dizia, o Vitória vai ter que dar uma resposta. Se essa resposta não for em nível de pontuação, se o Vitória acontecer dele perder os dois jogos, mas que pelo menos sejam derrotas em que ele mostra evolução dentro de campo, evolução técnica. E eu acho que o Vitória conseguiu mostrar isso. O Vitória de hoje, como eu já falei por alguns aspectos, ele lembrou muito o Vitória de Carpini, que conseguiu reagir no campeonato, em aspectos do jogo, em características que a equipe conseguiu apresentar. Né? Foi um Carpini também que acertou mais em alguns pontos que a gente vinha batendo no pé aqui nas últimas partidas. Então essa seria a visão positiva. Foi um Vitória que voltou a competir e que tecnicamente conseguiu jogar melhor. O outro lado é que, assim, na análise do resultado, e que no final o resultado ele é super relevante do futebol, é um Vitória que fecha o primeiro turno com 15 pontos. Amanhã a gente vai ter o raio-x da Série A, a gente vai entrar melhor nesse detalhe, mas olhando aquela conta dos 45 pontos, o Vitória teria que fazer 30 no segundo turno. E se a gente disser, não precisa de 45, vamos falar 43, 42, a gente está falando de 27, 28 pontos que o Vitória tem que fazer no segundo turno. Uma equipe que, com muito sofrimento, fez 15. Então, como é que vai acreditar que vai ter essa virada de chave? Né? É um Vitória que você pode olhar e dizer, pô, mesmo competindo, mesmo evoluindo, mesmo conseguindo trazer traços ali do melhor momento de Carpini, mesmo assim perdeu. Mesmo assim não serviu de nada. Sabe? Então, não tem como fugir dessa outra visão também. E eu acho que o torcedor hoje, ele sai do campo muito mais com essa segunda visão do que com a primeira. Com certeza. Assim, não tem como ser diferente. Né? Até pelo roteiro ali do gol saindo no final, né? Tipo, não tem como a visão ser outra. Mas é isso. Quando a gente falar um pouquinho mais depois ali nos destaques individuais, vai dar pra gente entrar um pouco mais nessa visão esses dois lados da mesma moeda, mas no cenário adverso que o Vitória tá, não tem como não pesar mais o cenário negativo. Muito bem. JP, também quero te ouvir, né, sobre esse Vitória, que me parece que ele, em termos táticos ali com o Carpini, me parece que chegou no teto, assim. Não sei se o Carpini tem como fazer mais coisas, né? Não sei se ele não é um mágico. Eu acho que ele deu uma organizada ali, mas me parece que a questão é muito técnica mesmo, né? São muitos jogadores que não conseguem manter uma regularidade em uma sequência boa de jogos, né? São muitos erros individuais, muitos vacilos em vários jogos, né? Que custam pontos para o Vitória, como foi o jogo de hoje. Então é complicado, né? Assim,
ver perspectiva, hoje era um jogo que dava para empatar, né? Foi um Flamengo que não criou tanto assim. O Flamengo Eu vou dizer até que ali. merecia o empate, tá? Vou dizer até que merecia o empate, mas Série A, meu velho. Flamengo, do outro lado, merecimento é a última palavra ali do dicionário. Mas eu vejo muito por aí, Fábio, muito por aí do que você trouxe. Não vou entrar muito nem no que foi a partida em si, lance a lance, porque isso aí Arthur já fez e fez muito bem, né? Trazendo a opinião, trazendo a leitura dele e passando por essa leitura mais cronológica da partida. E aí eu, assim como você já trouxe, eu vou me dar esse direito de entrar no aspecto mais geral, pensando no que foi essa partida de hoje, no que tem sido as últimas atuações e o que a gente pensa e projeta para frente. E eu vou ficar muito com o que Arthur falou lá no início do comentário dele, bem no início mesmo. Hoje a gente está aqui, hoje já está no dia 25, né? Mas a partida que aconteceu no dia 24, 2 semanas depois da abertura da janela. Né? A abertura aí da janela para inscrição de atletas que veio no dia 10 de julho. A gente já tinha um Ricardo Hiller contratado, né? Já alguns dias antes, algumas semanas antes da janela. Já se falava na contratação do Ricardo Hiller, já tinha se apresentado. E havia uma expectativa, e eu vou falar mais do que expectativa, tá? Porque a expectativa é pra gente aqui, que tá comentando, tá de fora, é pro torcedor. Havia e continua a necessidade. O Vitória tem a necessidade de reforçar esse elenco. E não é agora, dia 24, não é esse jogo do Flamengo que fez a gente perceber isso, não. Ali, quando o Vitória ganhou do Inter, e aí depois foi ali fora de casa, a gente viu a janela, a Fluminense foi lá e ganhou no último minuto. Ali, quando o Vitória respirou, e a gente viu, ó, existe um caminho, né? Carpini está encontrando aqui um meio, um roteiro, um cenário, 3 volantes, uma defesa sólida, você já tem um Wagner Leonardo, e aí, pô, você tem um zagueiro que está indo bem, que já passa a ser mirado, né? Talvez esse ano não mais, logicamente, porque já estourou a cota naturalmente e o Vitória não perderia de jeito nenhum, mas Wagner Leonardo já é um nome falado em vários times acima para o ano que vem. Muita gente da parte da tabela aí já até torce por um rebaixamento do Vitória para ter essa oportunidade ali de ir atrás de um Wagner Leonardo. E aí você já tem um zagueiro assim. Você tem na lateral esquerda um Lucas Esteves, que sempre faz partidas, né, no mínimo de razoável ali, sempre mantém uma certa regularidade. Mas aí no lado direito da zaga você tem que ou improvisar ou contar com alguém que está muito mal, e aí já era uma necessidade claríssima. Você tem um goleiro, Lucas Arcanjo, que não consegue ter regularidade, vamos dizer assim, da mesma forma que faz uma grande defesa, que inicia o contra-ataque da equipe para o gol do empate. Também tem jogo a jogo, a gente está debatendo aqui se foi falha, se poderia ter defendido aquele gol, esse ou aquele, então você já tem que trazer alguém que no mínimo brigue, porque não sei se há uma confiança para isso em Muriel. Não estou dizendo que tem que mudar agora, tá? Mas eu acho que precisa ter alguém ali que você confie mais do que Muriel e que incomode mais Lucas Arcanjo. Isso talvez faça até... Iniciar essa confiança em Muriel é um erro, né, JP? Vamos concordar. Até que ele entre e prove que merece, eu acho que a gente tem o direito também, digamos assim, de desconfiar. Você tinha um time que já vinha com 3 volantes, né? E tem um Luan Santos, que é desses 3 volantes, não vou dizer que é o pilar desse esquema, mas é o que faz aquela função mais específica, né, de ser o cara entre linhas, né? Você tem o trio aqui, ele ser o cara mais recuado do meio, mas é um cara que fisicamente, todo jogo praticamente é substituído, tem uma lesãozinha, leva muito amarelo. Então, é um cara que 3, 4 jogos, você tem ele sendo substituído e a cada 3, 4 você
tem ele um fora, seja por amarelo, seja por poupar, por desgaste, seja por uma micro lesão ali, enfim. E aí você precisa de um cara nessa função, porque hoje você tem Leonardo. E ok, foi competente ali em boa parte do jogo, não estou condenando o Leonardo. Mas na hora H, ali, na hora que Carlinhos recebe a bola, que dá a tapa na frente, que abre aqui o paredão, meu velho, Leonardo não conseguiu parar. Leonardo não conseguiu. Então, assim, a gente está falando de Série A. Um pequeno vacilo, um meio vacilo, é responsável por 2 gols. Um Flamengo que não criou tanto, não amassou, não merecia a vitória, mas venceu fora de casa. Complicou ainda mais a vida do Vitória. Então, assim, de extremo eu nem vou falar, porque a gente aqui, 5 rodadas atrás, estava condenando o Oswaldo. Não dá para o Oswaldo. E aí, quando o Oswaldo virou o banco e passou a não atuar, nem entrar, digamos assim, eu vim aqui dizer, olha, precisa voltar o Oswaldo. O Oswaldo precisa pelo menos ser opção, precisa pelo menos entrar. E aí hoje a gente viu o Oswaldo sendo titular e não fez uma partida ruim. O Oswaldo não fez uma partida assim, condenado, não serve. Mas talvez não é o cara que faz a diferença. Então, assim... E aí são 2 semanas após a janela da inscrição e o Vitória efetivamente só tem um reforço. E assim, não vou contar com os garotos do Itabuna, tá? Eu nem sou da linha de pensamento de você tá queimando etapas. Porque, pô, eu não acho que de alguma forma você tá fazendo o Lauan evoluir até mais rápido, talvez, do que se ele tivesse continuado no Itabuna. Pô, o cara tá jogando a Série A. Esse cara tá evoluindo, tá melhorando, tá crescendo alguma coisa, tá entrando nos jogos, tá no dia a dia ali de treino mais forte, mais pegado, tudo. Esse cara tá crescendo, né? Mas não é o que o Vitória... Mas ainda nesse crescimento não oferece o que o Vitória precisa, não oferece. Alejandro fez uma partida boa hoje, mas cansou e quem você tinha no banco era Lauan. E não pode ser ainda. Não pode ser ainda, tá? Você não acha que é... Eu entendo a questão de que não é queimar etapas e que ele está evoluindo. Mas eu acho que é uma evolução irresponsável, assim. Porque você Isso, expõe foge do muito o ciclo garoto. natural. Exato. Isso. É uma exposição que, se, sei lá, daqui a... vamos dizer assim, ano que vem, Lauan fosse dentro do ciclo natural de estar no Itabuna, continuar fazendo gols, talvez participar de uma subida de divisão, e no ano que vem ele pudesse ser ali uma terceira opção, ter mais minutos no Baiano. Esse ano vale lembrar, né, Fábio, que é da Paraíba, e eu que estava num time disputando Paraibano, o Lauan estava no Campinense no início do ano. Né? Um Campinense que a gente respeita totalmente, mas era um time que tinha alguns atletas emprestados pelo Vitória, né, Fábio? Porque o Campinense não estava em condição nem de pagar salário. Isso. O Campinense quase não pagou salário durante o Paraibano inteiro. Acho que não pagou então, até assim, hoje, viu? Inclusive. Exato. Passou o campeonato. Era nessa realidade que Lauan estava. Aí vai para o Itabuna, já numa parceria com o Vitória, né? É o Vitória B, né, basicamente. Atletas emprestados pelo Vitória e atletas indicados e contratados em parceria com o Vitória para o Itabuna. Esse seria o ciclo mais natural. Ok, você colocar esse cara ali no elenco, se você vai pensar para o ano que vem. Mas o Vitória não pode pensar para o ano que vem, não, velho. O Vitória tá virando o turno com 15 pontos. Bom, o Vitória já tá planejando Série B? Eu tenho certeza que não. E nem pode. Na virada do turno, você tá fazendo isso. Nem pode. Mas, enfim, precisa de alguém que possa substituir Alejandro. E num dia, ainda mais que Alejandro também não fazia uma má partida. Veja, eu já falei aqui, Leonardo não fazia uma partida, Oswaldo não fazia uma má partida, Hiller foi a primeira partida como titular, não foi, Arthur? Foi. Acho que ele sentiu o físico também. Isso. Porque Não, ele vem de uma lesão pelo grave jogo, no ano ele não deveria passado, ter né? saído. Pela Questão técnica, não deveria ter saído. Isso. Você fala aqui de uma estreia como titular, você, né, Mateuzinho é o cara que oferece qualidade, foi bem, Zé Hugo entra ali ajudando, Everaldo veio do banco e fez o gol. Mas você não consegue ter uma certeza, uma garantia de que isso vai acontecer de novo na próxima partida, sabe? Ainda são muitos lampejos. Então, assim, você precisa ter mais peças
que deem uma mínima certeza de que, assim, ó, chegou nesse nível aqui, chegou nesse patamar aqui, e disso aqui não baixa mais. Encontrou essa forma de jogar, vamos fortalecer, vamos trazer peças para isso, e isso aqui não cai mais. E eu sei que dentro do Vitória existe essa leitura e que precisa de peças. Todo mundo sabe, Carpini, toda a coletiva traz aqui, não, foi individual, foi um erro individual. É um pouco de proteção dele, ao mesmo tempo que é uma exposição do elenco, mas também é um pedido assim, eu preciso de mais peças, eu preciso de mais, de mais possibilidades, eu preciso de mais garantias para que isso aqui aconteça, né? Porque você Ele está já chegou a indicar, assim, claramente uma crítica à diretoria de futebol, né? Porque já teve umas coletivas atrás que ele falou, já tive conversas pesadas, difíceis, falando que precisam chegar mais nomes, como se assim, os nomes estão chegando, mas ele não aprova, né? O nível não está sendo satisfatório. Então, assim, ele já foi muito aberto quanto a isso. Talvez e talvez aí até entender, e aí talvez até entender o que se passa assim internamente, né? Se os nomes não chegam, eu acho que não, porque a gente já viu um Vitória e a gente conhece bem Ítalo, né? Executivo do Vitória, que, né, foi criado aqui em Pernambuco, nasceu para o futebol, digamos assim, dentro do Náutico, passou ali no Paysandu, no CSA, no próprio Vitória no passado, quando tem a reformulação para o início da Série B, é um cara que vai ao mercado, tá? Que contrata, assim, sem pena. É um cara que vai ali, mas por quê? Agora, nesse momento, onde se mais precisa disso, não está acontecendo. Pô, os nomes não estão chegando, os nomes estão chegando e não estão sendo aprovados. Ítalo, será que traz uma coisa e Carpini quer outra? O presidente, será que não está liberando uma verba de acordo com o que se imaginava, do que se pretende, do que Ítalo e Carpini queiram? Enfim, a gente não sabe. A gente não tem essa resposta e nem vai ter, tá? O que eu tenho completa assim, certeza que precisa se chegar a um consenso, porque seja lá o motivo de não estar acontecendo esse reforço no elenco, só quem perde é o Vitória. Só quem fica cada vez mais distante, só quem vai vendo o horizonte que em um momento apareceu, a gente viu o Vitória fora da zona, 2, 3 posições acima da zona, e a gente já volta a ver um time mais afundado, a gente já volta a ver um time que vai ter que ter, e aí beleza, você pode se salvar talvez com 42, com 43, a gente tem visto esse movimento nos últimos anos, mas você não pode contar com isso ainda. O Vitória que nos últimos 7 jogos ele perdeu 3, né? A única vitória nesse recorte foi contra o Criciúma. E assim, o Vitória é um dos times que menos empataram no campeonato, né? É o time que mais perdeu. São 6 derrotas, na verdade, são não? 6 nos últimos 7. E 6 derrotas nos últimos 7. É que eu tinha falado vitória. 3. Isso, se fosse 3, tá ótimo. Não, é 6. Eram no mínimo mais 3 pontos aí na tabela, né? Não, e exatamente isso. O Vitória perde muito e empata pouco, né? Ele só tem 3 empates, é um time que menos empatou e o que mais perdeu. Se essas derrotas, e eram derrotas que podiam ser empates, a gente lembra, o jogo contra o Corinthians poderia ser um empate ali, sofreu o gol no fim. Hoje contra o Flamengo também poderia ser outro empate. Contra o Bragantino, saiu na frente, poderia ter segurado pelo menos um empate. Então são vários jogos. Atlético Paranaense em casa, né? Que o gol do Atlético foi no final do jogo. Então a gente já fala em 4 pontos aí, que deixaria aqui com 19 pontos. Fora da zona de rebaixamento. É uma oportunidade, né, que falta. É saber valorizar, né, esses pontos. Enfim. E oportunidades, assim, porque o Vitória, por exemplo, desde a primeira rodada que eu falei, quando o Vitória perdeu do Palmeiras em casa, e naquele momento ali foi um resultado encarado com normalidade, até pela torcida, né? A equipe tinha acabado de ser campeã baiana, aí vai começar a Série A, pega um Palmeiras, que a gente sabe que é um jogo difícil, mas o roteiro do jogo indicava que era possível o Vitória ter conseguido um resultado melhor. Vale lembrar que o Vitória pegou um Palmeiras quase que B ali, reserva, né? Muito mesclado, porque era começo de competição e tudo mais. Não conseguiu. Aí depois, nesses jogos que o Fábio falou, pegou um Corinthians afundado em crise, né? Um jogo em que o Corinthians jogou mal, o Vitória entregou assim vários lances para o Corinthians chegar ao gol, sabe? Até se falou muito que o resultado justo era um empate. Eu até trouxe no meu comentário aqui que
O Vitória jogou melhor do que o Corinthians, só que o Vitória entregou mais do que o Corinthians em termos defensivos, né? E por isso que acabou perdendo aquele jogo. Então é mais uma oportunidade que você perde. Pega um Atlético Paranaense numa crise também gigantesca, muitos jogos sem vencer dentro de casa, e você perde também pro Atlético. Pega um Grêmio que pegou na rodada passada, numa crise enorme também. Você via que os jogadores do Grêmio sentiam isso, e o Vitória basicamente não entra em campo. E hoje também foi uma oportunidade, porque você pegou um Flamengo, mas um Flamengo que, assim, lá no 45 minutos da Gávea, o Flamengo jogou muito mal hoje, minha gente. Muito, 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 muito mal. Sabe? O Flamengo ganhou hoje. Se a questão, se Carpini, eu nem ouvi a coletiva, mas se provavelmente Carpini falou na coletiva que foi o individual, né, que falhou defensivamente para a equipe ter tomado 2 gols, foi o individual que fez o Flamengo vencer hoje, não tem a menor dúvida. Sabe? Não tem a menor dúvida disso. Então teve uma oportunidade ali pro Vitória de pelo menos pontuar, e mais uma vez a equipe não aproveita, né? E é aquilo que eu falei. Por mais que a gente fale aqui, não, a equipe hoje jogou melhor do que contra Fortaleza e contra Grêmio, a equipe evoluiu. A gente voltou a ter aqui uma imagem parecida com o Vitória de Carpini competitivo, que a gente viu contra Inter, contra Juventude, contra Atlético Mineiro, contra Fluminense. A gente viu traços daquela equipe, voltou aquela equipe, mas não venceu, sabe? E num cenário que você tá com 15 pontos no final do primeiro turno, você vê um Fluminense que parecia ser uma Perdeu vaga que já tinha 12 de ido. 19. É bem preocupante, né? 12 derrotas em 19 jogos. Sim. Aí você vê um Fluminense que parecia ser uma vaga que já estava definida para cair, já vence 2 seguidas, já estava sem nenhum jogo, nenhum jogo ele tinha ficado sem levar gol. Aí chega Thiago Silva, já são 2 jogos sem levar gol. Aí você pega um Corinthians que já emendou 2 vitórias, você pega um Grêmio que já venceu você e tem 2 jogos a menos. Então, 3 grandes ali que pareciam afundados já mudaram um pouco ali o cenário para eles. Enquanto isso, você é que está começando a afundar. Então, é muito difícil. A gente vai entrar mais nessa questão de tabela no raio-x amanhã, mas Isso. não tem como isso não impactar na análise do jogo de hoje, né? Porque uma coisa tá ligada na outra, não tem como. Bom, e sobre o Carpini, né? Vocês falaram aí, na coletiva ele fez uma leitura muito parecida com a nossa, né? Ele falou que o Vitória não sofre gols por criatividade ou capacidade do adversário, mas por tomada de decisão errada e falta de iniciativa nossa, no caso da equipe dele, né? Do Vitória. Então, é meio isso, né? É um time muito vacilante, né? Um time que já é limitado e comete vacilos como o Vitória vem cometendo, mesmo. É bem complicado o resultado das partidas serem outro. Bom, vamos para o campinho? Nosso querido Alan Roberto, se ele já estiver por aí, vou colocar o campinho aí. Estamos aí muito bem, campinho na tela. Vamos começar com o Arcanjo, Arthur, que é um goleiro que, como vocês já citaram aí, né? É um goleiro que também é outro que vacila demais, né? Você não pode ter um goleiro na Série A que vacila tanto como o Arcanjo, que faz defesas importantes, mas o goleiro também, além das defesas, ele também não pode vacilar, né? Como o Arcanjo vacilou já em várias partidas nessa Série A. Pois é, o Arcanjo ele vem sendo muito inconsistente, né, nessa Série A. Muitas vezes dentro da partida, como o caso de hoje. O Arcanjo hoje, ele, em 10 minutos, 15 minutos, vai. Ele oscilou entre o cara que fez uma enorme defesa, que foi o ponto de partida para o gol do Vitória, para o cara que 15 minutos depois, para mim, falha no gol, porque ele demora a sair. Por mais que Carlinhos ia ficar sozinho, eu acho que Arcanjo poderia ter feito um papel melhor para dificultar. Porque ali para Carlinhos, depois que ele ganha de Leonardo, assim, ele perder aquele gol ali ia ser um demérito muito grande, porque a finalização estava muito clara para ele. Arcanjo demora para sair do gol. Eu fico na dúvida ali entre o razoável e o jogou mal, tá? Eu vou colocar o jogou mal, porque foi muito decisivo ali aquele erro dele para mim. É um cara também que eu já tinha falado até no jogo passado, vem errando muito também na saída de bola, ele vem sendo muito acionado, né, pelo sistema defensivo do Vitória para sair jogando e não consegue ajudar. Então vou pegar também esse aspecto negativo para colocar o jogou mal ali para Arcanjo, mesmo ele tendo feito aquela ótima defesa, que foi super importante, isso bem pontuado. Gosto de Arcanjo, mas ele foi muito inconsistente na partida e não tem como ficar na régua positiva, tem que ser na régua mais negativa mesmo. Muito bem. Vamos para a dupla de zaga, o Caio, mais uma vez improvisado, né? Ali junto com o Wagner Leonardo. Eu gostei da partida de Caio Vinícius, tá?
Eu colocaria um jogou bem ali para ele. Caio é um cara que vinha jogando bem como zagueiro, né? Saiu por uma questão de lesão. Voltou hoje. Gostei da partida dele. Salvou um gol Hoje a gente ali. pode dizer que esteve até um pouco acima de Wagner, né? Foi. Eu ia dizer isso. Até independente da questão final do jogo, da condição de ter ficado lá no ataque e o time ter sofrido o gol após isso, acho que mesmo tirando esse fato, acho que o Caio ainda fez uma partida um pouco mais sólida, né? Exatamente. Salvou um gol, né? Poucos minutos depois que o Vitória chegou ao empate, tem uma jogada ali que Gabigol finaliza e ele salva em cima da linha, bem posicionado. Então acho que o jogou bem aí fica justo para Caio Vinícius. Para Wagner Leonardo eu colocaria o jogou mal, tá? Não gostei da partida de Wagner hoje e como a gente já falou aqui, teve o vacilo dele ali no segundo gol, deixou a defesa desguarnecida. Bom, vamos para os laterais, que pelo o que eu li, né? Geralmente toda partida que acaba aqui eu vou lá no Instagram dos times para ver o que os torcedores dizem. E os laterais aí todos foram citados negativamente pelos torcedores. Desses todos ali que entram, William Lepo, Lucas Esteves, PK, todo mundo. Lepo, para mim, o pior, Muito né? mal. É. Aí é muito Lepo mal. Pode ir muito pro mal, vermelho. mais uma vez. Eu acho que assim, já são alguns jogos em sequência que eu coloco muito mal aqui em Lepo. Um cara que começou bem no Vitória, depois que teve a saída ali de Zeca, ele ganhou a vaga na lateral direita. Também tiveram jogos aqui em que a gente indicou ele positivamente, principalmente na parte ofensiva. É um cara que no 1 a 1 ofensivamente costuma levar vantagem, chega bem ao ataque, mas hoje a gente não viu isso. E por outro lado, a gente viu ele mais uma vez comprometer defensivamente. Igual ele já tinha comprometido, por exemplo, no gol do Grêmio, né, que solteio do ganho ali com facilidade dele. Hoje a gente viu mais uma vez ele comprometendo, como a gente já falou aqui, não vou nem ficar repetindo, vacilou e do outro lado tinha apenas a Rascaeta, que se você vacilar, meu amigo, já era. Né, e foi decisivo assim para a partida e não conseguiu se recuperar no restante da partida, tá? Então muito mal ali para Lepo. PK, vou seguir na sequência do pior para o melhor. PK também para mim foi bem mal, tá? Só que PK foi pouco tempo. Ele, sim, entrou, acho que já era mais de 40 minutos. Então eu vou colocar o sem nota, mas deixando claro que se tivesse que avaliar, seria uma avaliação negativa de PK. Tem um lance pouco tempo antes do gol que ele pega a bola, vai inventar de sair driblando todo mundo ali da zaga, perde, quase coloca o Vitória numa situação complicada ali na saída de bola. Então PK eu vou colocar sem nota. PK é PK, tá? Da Não o Lucas substituição. Esteves. Isso. E Aí Lucas Esteves eu não achei mal, não. eu vou ficar com esse sem nota, Arthur, mas pontuando que foi quase. Vou dar o direito do sem nota pelo tempo, mas É isso. foi querendo ir para o jogo mal. Mesmo com pouco tempo, ele pediu ali para ir para o jogo mal. Mas dá para aceitar. Você definiu perfeitamente. É tipo, pelo pouco tempo eu vou botar o sem nota. Mas se tivesse que ter uma avaliação, era negativa com toda certeza. E Lucas Esteves, eu não achei Lucas Esteves mal, velho. Eu venho gostando das partidas de Lucas Esteves. Eu acho que ele vem sendo um cara muito presente ofensivamente. A gente falou aqui, a jogada que teve com o William Oliveira foi uma jogada com Lucas Esteves espetando ali para fazer o cruzamento rasteiro. E ele fez a jogada certinho ali, tá? Perfeito. O erro na finalização foi do William mesmo, mas a bola chegou da maneira correta. Defensivamente, eu acho que ele foi um cara importante ali na marcação. Não deixou o Flamengo crescer tanto por aquele lado. Para mim, o Lucas Esteves é de razoável a jogou bem, tá? Não achei ele mal, não. Mas eu acho que eu vou no razoável para ele. E a JP razoável? O que é? Eu gostei também, mas acho que o razoável está suficiente. Ali entre os 6, mais ou menos. Bom, vamos para o meio de campo agora, Arthur. Ricardo. Então, Ricardo Hiller, eu gostei da partida dele. Né? JP até trouxe ali no comentário, né, a questão da substituição, porque para mim Ricardo Hiller não seria o volante para se for olhar apenas pelo aspecto técnico no jogo. Ele sai na primeira mudança, né? Isso. Eu não teria tirado ele, por exemplo. Se fosse para tirar um dos 3 volantes para fazer o esquema com 2 volantes e Mateuzinho, eu teria tirado Leonaldo. Para mim, dos 3 volantes, Leonaldo foi o que ficou mais abaixo hoje. E por isso eu daria então para Hiller aí um jogou bem. O William Oliveira, eu vou dar um razoável. Eu acho que o William Oliveira hoje ele evoluiu versus o William Oliveira que a gente vinha vindo nas últimas partidas.
Lembrou mais o William Oliveira dos melhores momentos ali no Vitória, quando ele se destacou, mas pesa o fato de que ele, beleza, pisou na área, apareceu, participou, mas não pode perder aquele gol que ele perdeu. Tipo, não é só suficiente aparecer na área, mas também tem que finalizar bem, então acho que isso pesa contra ele. E Leonardo eu vou colocar um jogou mal, tá? Eu acho que Leonardo ele fez um primeiro tempo para mim abaixo, ele melhora no segundo tempo, como basicamente todo mundo do Vitória, né? O Vitória consegue ter um segundo tempo mais interessante, mas aí tem essa melhora, mas depois tem o lance do gol que não tem como não pesar contra ele. Eu até acho que ele Eu, tentou fazer eu, a eu falta ainda que era o ficaria no correto, mas não razoável, tá? venceu. Eu ainda ficaria no razoável com o Léo. Acho que teve essa questão do final, né? Enfim, ele é arrastado ali por Carlinhos. Mas eu acho que foi uma partida competente, assim. Competente, brigadora. Entendo, jogou mal, mas eu ficaria no razoável. Eu acho que esse meio campo assim do Vitória não foi o maior problema. Mas também vale deixar claro que ele foi o mais abaixo dos três. Eu coloquei um jogou mal também para deixar clara a escadinha ali, mas o razoável também estava de bom tamanho. Uhum. Enfim, como o time perdeu, vamos botar o jogou mal. Na dividida a gente coloca para Não, baixo. tá valendo. Bom, vamos completar aí com o Zé Hugo e o Jean Mota, Zé que Hugo muito entraram aí. bem. Zé Hugo para mim muito bem, assim, ele entrou, o que cabia a ele, ele fez. É incrível como é um cara que sempre entra muito bem, assim, vindo do segundo tempo, e aí, às vezes que teve a oportunidade começando o jogo, não consegue desempenhar tão bem. A última vez que eu me lembro, assim, foi contra o Atlético Paranaense, que ele nem foi titular, mas com menos de 10 minutos de jogo, o Oswaldo se lesiona, ele entra e ali não conseguiu ajudar a equipe, mas hoje, mais uma vez, ajudou, contribuiu. O lance ali do gol tem uma participação decisiva dele, o cruzamento dele para Everaldo é muito bom. Teve outras jogadas também que ele chega com perigo, então colocaria muito bem para Zé Hugo. É um cara que na semana passada não, no programa passado, no jogo contra o Grêmio, eu até bati nessa tecla que eu não entendi Carpini não ter colocado ele e para ter colocado o garoto que veio do Itabuna, que eu esqueci o nome, acho que é Luiz Miguel, porque assim, claramente Zé Hugo tá na frente na fila, claramente Zé Hugo é um cara que poderia ajudar mais. Não sei se aquilo foi meio que um recado, sabe? Que às vezes a gente sabe que às vezes o treinador pode fazer isso, né? Viu que o jogo tava difícil, disse, trouxeram para mim a galera do Itabuna para ver se resolve, eu vou colocar em campo para provar para todo mundo que os garotos ainda não têm esse nível, sabe? Não sei se foi algo nesse sentido. Para mim, se foi, é um erro, obviamente, de Carpini, porque o compromisso dele tem que ser inicialmente com o Vitória e não com ele, não em defender o trabalho dele. Né? Então, Zé Hugo hoje provou que realmente deveria ter sido utilizado, porque entrou muito bem para mim. Jean Mota entrou junto com o PK, também deixaria sem nota, para ser justo com os dois. Muito bem, vamos para o setor ofensivo agora, começando com o Mateuzinho, que como vocês já citaram, não é o único jogador ali que tem um contra um, né? Tem um único jogador minimamente diferenciado aí desse ataque do Vitória. É um poço de. Jean Mota foi sem nota, é, Alan. E Mateuzinho, eu colocaria jogou bem, tá? Para Mateuzinho. Para mim, ele é claramente o cara mais diferenciado dessa equipe do Vitória, talvez o único, né? Com refino técnico, como eu falei até no meu comentário. Eu só consigo ver ele desse elenco do Vitória acertando aquele passe que ele fez no contra-ataque decisivo. É um cara que já vinha jogando bem. Para mim, ele cresce de rendimento quando ele sai da ponta. Eu, particularmente, gosto mais de Mateuzinho jogando pelo meio do que aberto. Mas ele já vinha jogando bem até aberto, sabe? No primeiro tempo ali tem o lance do gol que ele poderia ter acionado o William Oliveira, é bem verdade. Mas é uma participação boa também dele. Há uma participação boa também dele na partida, sabe? Desafogando muitas vezes o jogo, abrindo as jogadas, né? Pensando, sendo o cara criativo, né? Então, Mateuzinho na Série A ele não vem sendo o cara super decisivo que a gente viu ele ser pro Vitória na primeira parte do ano. Mateuzinho, para mim, pegando ali o recorte do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, era disparado o melhor jogador do Vitória, assim, sendo super decisivo, é, jogando de forma realmente que E que, de chamava, certa enchia os forma, é olhos. natural, né? É Exatamente, natural. exatamente. E na Série A o sarrafo é mais alto, a marcação é mais pesada, ele é um cara mais visado, eu tenho O certeza que todo sarrafo é mundo. mais alto e o auxílio é mais baixo, né? Exatamente. Eu tenho certeza que todo mundo que vai pegar o Vitória, na pré-eleção lá, eu disse, ó, o cara que tem que tomar cuidado no Vitória é Mateuzinho. Se marcar ele, a gente diminui muito as chances do Vitória conseguir criar algo. Então, ele vem sentindo isso, não vem fazendo aquela Série A altíssimo nível, mas é um cara que está se destacando.
Tá? Hoje mesmo, quando teve o lance, eu vi um perfil de Twitter comentando, ó, se tem um cara do Vitória que tem que ficar de olho é esse aqui, olha o passe que ele deu e tal. Então, é um cara que chama a atenção. Então, Fico jogou bem ali para ele. Oswaldo e Alejandro. Não achei a atuação ruim dos dois, tá? Alejandro, o torcedor pega muito no pé, mas eu acho que ele hoje teve um papel sem bola muito importante para a equipe. E que para mim ficou muito claro como era muito importante quando o Lauan entrou. Porque Lauan não conseguiu fazer nem de perto o que Alejandro vinha fazendo na partida. Eu só não sei se é o suficiente para colocar no jogou bem, tá? Eu acho que eu vou colocar os dois no razoável. Porque acho que seria injusto colocar ali no mesmo nível de atuação que a gente teve de Ricardo Hiller, por exemplo, e Mateuzinho. Mas não acho que eles fizeram uma partida ruim, nem Alejandro, nem Oswaldo. Tô aí com você, Arthur. Acho que mereciam até, talvez, ir ali, principalmente Alejandro, um pouco mais que jogou bem. Oswaldo, para mim, disse que é o titular. Isso é mais um problema do que uma solução, tá? Você saber que o Oswaldo é titular com merecimento é mais problema. Mas é isso. O justo é o justo, né? O que tem que ser pontuado, tem que ser pontuado. Alejandro fez uma boa partida. Assim, não vou nem dizer apesar de não ter feito gol, porque não teve nem chance, né? Não é como se tivesse tido chance Sim. e tal. Não teve chance. Não chegou ali nada para ele. E aí, enfim, tentou, buscou, sem bola ajudou, né? Mas esteve claramente abaixo aí de Mateuzinho, por exemplo, aí nesse ataque. Para completar, Arthur, Everaldo, né, autor do gol, e o Lauan. Everaldo é difícil, porque Everaldo é autor do gol, mas é o cara que erra o passe ali no segundo gol, né? Que o Vitória leva e começa o contra-ataque do Flamengo. Eu colocaria um razoável, tá? Para Everaldo por causa disso. Fazendo a média dos dois lances ali, eu colocaria o razoável para ele. Mas é um cara que, por exemplo, poderia ter ajudado o Vitória mais, né, em alguns momentos. Ele já mostrou nessas. Que ele chegou no começo do ano para o Vitória, mas jogou pouco, se lesionou e voltou há pouco tempo, né? E nesse pouco tempo ele vem conseguindo agregar alguma coisa, participar nesse enorme deserto que é as pontas do Vitória e a presença de Oswaldo como titular e de JP dizendo que Oswaldo ganhou a posição de titular, mostra como é um deserto essa posição, mas Everaldo é um cara que mostra que poderia ter ajudado talvez um pouquinho mais ali a equipe nesse período. Lauan para mim jogou mal, tá? E aí assim, Lauan é aquele ponto, o JP já tocou muito bem. Claramente, Lauan não tem ainda o nível para ajudar o Vitória na Série A, sabe? E eu me preocupo muito porque a chance de acabar queimando o garoto, colocando ele toda vez sistematicamente, porque não tem outra opção. O Vitória hoje não tem, não sei se Yuri Castilho talvez, né, estava disponível, porque se tivesse aí para mim é mais um erro de Carpini, que deveria ter colocado Yuri Castilho, mas assim, Lauan, se a gente for fazer uma análise desconsiderando todo o cenário, a idade dele, que está começando, etc., é uma análise de um jogador que foi muito mal, na verdade, tanto contra o Grêmio quanto hoje. Ele não consegue ganhar no corpo, sabe? Mas a gente entende que é completamente normal. O cara 15 dias estava jogando Série D. E aí agora colocam para jogar contra o Flamengo, sabe? Tipo, tem uma questão aí muito clara. A minha preocupação é essa questão irresponsável, porque ele está entrando num barradão, numa partida em que o Vitória, quando ele entrou, estava perdendo, como se fosse a esperança, sabe? Que vai mudar o jogo. E talvez o torcedor crie essa esperança, quando na verdade não é nem um pouco justo com ele. Então, eu vou colocar o jogou mal só, tá? Não vou colocar o muito mal, não. Eu vou colocar o jogou mal, porque eu acho que a gente tem que ter uma regra um pouco diferente aqui. Mas é isso, sabe? O meu comentário sobre o Laon é esse. Eu acho que o JP já também comentou ali antes. É bem em linha do que eu penso também sobre. Muito bem, de avaliações positivas, né? Só o Caio, o Zé Hugo, o Ricardo e o Mateuzinho. Distribua as medalhas aí, Arthur, antes da gente finalizar com o Carpini. O melhor Zé Hugo. E o segundo, Mateuzinho. Terceiro, vou colocar Ricardo Hiller. Vou dar essa moral que ele, primeira partida dele como titular, gostei bastante da participação dele. Bom, concorda aí, JP? Concordo. Acho que a entrada de Zé Hugo, a assistência, né? Um cara que tem se mostrado muito útil nesse sentido.
Mateuzinho, por ser o cara mais capaz, e Ricardo Miller, porque vem mostrando aí que, de fato, é a única, é o único reforço, a única contratação, vem se mostrado acertado. Se essa demora toda for para trazer aí 4, 5 peças de um nível acima, né, que vão ser titulares, ok, né? Talvez se pague aí, não sei se vai ser tempo suficiente para resolverem tudo, mas ok, né? Que essa demora toda seja isso aí. Não parece, né? Porque o zagueiro que trouxeram mesmo é Edu do Goiás. Assim, seria uma surpresa muito grande, né? Se ele acabasse resolvendo algum problema na zaga do Vitória. Mas sim, eu pode concordo. ajudar, mas assim, não resolve. Sim, sim. Bom, Thiago Carpini, e aí? Fez o que pôde? Ficou muito refém dos jogadores, mesmo da atuação ali, dos erros individuais. Eu acho que sim. Para mim, Carpini hoje, o único erro dele na condução da partida foi a substituição de Alejandro. Eu entendo que Alejandro estava cansado, mas eu não tiraria. Em último caso, se Alejandro tinha que sair e tivesse disponível, eu iria com Yuri Castilho. Eu acho que a entrada de Lauan foi uma decisão errada ali. Ele não conseguiu fazer o papel que Alejandro vinha fazendo sem bola. De resto, gostei das mudanças dele, gostei de ter acionado Zé Hugo, né, que era o que a gente vinha batendo no pé aqui. Gostei de ter tirado os 3 volantes em um determinado momento do segundo tempo para colocar Mateuzinho no meio. Gostei de ter voltado com os 3 volantes na escalação inicial, que era um ponto também que se falava, que o Vitória tinha conseguido essa consistência maior com 3 volantes, então tinha que voltar dessa forma. E a equipe em si funcionou, né? O Vitória competitivo, que a gente tanto falou aqui com o Carpini, existiu. A questão é que a limitação técnica chegou ali no seu limite e acabou o Vitória não sendo suficiente mesmo essa competitividade. Eu colocaria o jogou bem, tá? Para Carpini. Numa régua de hoje, eu acho que seria o jogou bem. Depois de ali de partidas em que a avaliação dele foi negativa, acho que hoje ele fez o que dava para ter feito dentro do aspecto dele. Não é uma avaliação aqui falando da partida do Vitória, mas sim do que o Carpini poderia fazer dentro do jogo. Agora, Carpini, querendo ou não, são 4 derrotas seguidas. São 6 derrotas nos últimos 7 jogos. É um Vitória que está fechando tudo com 15 pontos. Então, acho muito difícil, tá, que o Vitória faça uma mudança de comando. Nem acho que é para fazer. Nem acho que isso é ventilado e pensado na torcida no momento. Mas, querendo ou não, sabe, Condé também era uma unanimidade assim no Vitória, depois de ser campeão baiano, largou mal e saiu. Futebol a gente nunca sabe, né? Carpini, querendo ou não, está entrando o Vitória está entrando numa queda vertiginosa. Então, por mais que hoje ele tenha feito seu papel, por mais que o Vitória hoje ainda tenha chance, seja muito do mérito de Carpini, para o Vitória ter chegado a esses 15 pontos, por mais que ele passe longe de ser o maior dos problemas é a questão de limitação técnica, e JP falou muito bem sobre isso, mas futebol é futebol, velho. Se não, o Vitória não der uma recuperada em breve, vai acabar respingando nele, ele vai acabar balançando, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam. Se fosse Vitória, eu mesmo que o time cai aí com rodadas de antecedência, é melhor manter o Carpini porque você já tem um bom nome para a Série B, né? Acho que tentaria. Eu não mudaria. Até porque, assim, eu fui desmentido quando o Vitória trouxe Carpini e conseguiu evoluir. Mas desde aquele momento eu já achava, não vai encontrar ninguém melhor do que Condé no mercado que faça o time evoluir. Eu ainda mantenho o mesmo pensamento aqui, tá? Do jeito que o time do Vitória tá, não vejo sentido em mudar, porque eu não acho que o Vitória vai conseguir um técnico que vai extrair mais. Ele não ganhou peças também, né? Então não dá nem para exigir, né? Ele ganhou um jogador, basicamente. Exatamente. Tem agora alguns jogadores, né? Que anunciou Neres do Cruzeiro, Felipe Machado, Isso, Carlos mas que ainda Eduardo não Conta. estrearam, né? Isso, exatamente. Que estão para chegar aí, que aí talvez dê para avaliar melhor, mas eu continuo com o mesmo pensamento. Não acho. E assim, não é falando agora que Carpini tá balançando e é para tirar, tá? Tô só especulando no cenário daqui, sei lá, daqui 3 rodadas o Vitória não reage no campeonato. Se isso começa a acontecer. Não vejo o Vitória conseguindo ir no mercado para trazer um técnico que vai reagir melhor. Eu acho que seria só queimar dinheiro, tá? Sendo bem sincero. Então, a minha opinião é que Carpini fez por merecer se manter, mas Carpini, assim como também era com o Condé, não é um cara café com leite, assim, sabe? Tipo, fez o seu trabalho, então por causa disso a gente não vai mais avaliar e não vai mais ser pensado nada a respeito. Tanto é que nas 2 últimas rodadas, para mim, ele tinha ficado com uma avaliação bem negativa.
Hoje eu acho que ele fez o seu papel. Muito bem, então, finalizada a análise aí de Vitória 1, Flamengo 2, dura derrota do Leão pelo Campeonato Brasileiro, que segue aí no Z4.